Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês essa manhã. Vamos dar início à nossa devocional. Nós ainda estamos de forma online, mas se Deus permitir, no próximo domingo estaremos de volta à nossa igreja. Vamos iniciar o nosso culto e vamos iniciar orando ao nosso Deus, clamando pela sua presença nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, te somos gratos, Senhor, porque temos percebido a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por nos permitir mais um dia respirar esse ar maravilhoso, contemplar as tuas maravilhas, que é não apenas a natureza à nossa volta, mas cada um de nós que vivemos e glorificamos o teu nome. Senhor Deus, te rogamos pela tua presença, independente do local onde estejamos, Senhor. Cada um em suas casas, cada um nos seus ambientes, mas todos voltados para adorar o teu santo nome, para glorificar a ti. Senhor Deus, toma, Senhor, em tuas mãos a direção de todo esse momento, também da escola dominical que se seguirá, e fala conosco, sobretudo, por meio da tua santa palavra. Assim, Senhor, nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, vamos, por gentileza, fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Mateus 11, do 28 a 30. Assim afirma a palavra do nosso Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Eu gostaria de orar mais uma vez e nesse momento realizar essa oração de confissão. Um momento onde nós podemos, diante do nosso Deus, confessar os nossos pecados. A primeira carta de João, no seu capítulo 1, versículo de número 8, afirma que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Diante dessas palavras, registradas nas Sagradas Escrituras pelo apóstolo João, nós temos a oportunidade de orar ao nosso Deus nesse momento, clamando a Ele mais uma vez pelas suas misericórdias, pelo seu perdão e, sobretudo, clamando ao nosso Deus que, se assim for sua vontade, nos torne mais santos a cada dia. Oremos. Senhor Deus e Pai, te rogamos, ó Senhor, mais uma vez pelas tuas misericórdias nessa manhã. Essas misericórdias que já são a causa de não sermos consumidos. Essa misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, é por essa misericórdia da tua parte que nós clamamos, Senhor. Senhor, não nos permite, ó Pai, que por algum motivo achemos que não temos pecado, como afirma o teu servo João. Não nos permite, Senhor, cair ainda mais nesse erro e, muito pelo contrário, ó Pai, nos faz a cada dia, por meio do Teu Santo Espírito, nos voltarmos para Ti, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que temos necessidade, Senhor, da Tua presença em nossa vida e de sermos mais santos. Senhor Deus, Tu é que tens a capacidade de sondar os nossos corações. E diante disso, Senhor, nós te clamamos nesse momento que Tu sondes o mais íntimo do nosso ser.
o mais íntimo do meu ser, de cada um que está acompanhando essa devocional da manhã, que tu, Senhor, ao sondar os nossos corações, faz-nos, Senhor, mais santos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, seja por ações, por atitudes, seja por negligências com relação à tua palavra, seja por pensamentos ou por omissões, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos e dessa forma, Senhor, nos torna aptos a estarmos na tua presença. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Vamos continuar louvando o seu santo nome, agora com dois hinos bem conhecidos nossos. Vamos louvar ao nosso Deus nessa manhã. Não sei se houve uma pausa aí, de vez em quando o celular fica querendo louvar no meu lugar. Já desativei esse Google aqui, mas ele volta. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor.
Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor essa manhã e vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos meditando nesses domingos pela manhã nas bem-aventuranças, um texto certamente bastante conhecido dos irmãos da Igreja do Senhor. As bem-aventuranças. E hoje nós vamos meditar no versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler desde o versículo 1 até chegarmos ao versículo 5, como sempre estamos fazendo. Assim afirma a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vou repetir mais uma vez o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez, clamando que o nosso bom Deus nos ilumine com relação ao entendimento da sua palavra. Senhor, estamos diante da tua palavra essa manhã, Senhor, ávidos por ouvir a tua voz, desejosos de entender quais os teus conselhos e os teus ensinos por meio desse texto tão maravilhoso. Senhor Deus, te rogamos que tu fale conosco, Pai, por meio da tua palavra pregada. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Mahatma Gandhi foi um indiano, um líder da Índia, antigamente. E Mahatma Gandhi, ele tinha uma teoria bem interessante, a teoria da não violência. E diante dessa ideia da não violência, Mahatma Gandhi ele conseguiu a independência da Índia sem levantar uma arma sequer. Claro, nós estamos falando aqui de um homem que adorava outros deuses, um homem que era indiano, apesar de que ele gostava muito de alguns ensinos do nosso Senhor Jesus. E quando nós vamos olhar essa atitude de Mahatma Gandhi, nós vamos perceber que, à luz das Escrituras, nós poderíamos considerar ele como um homem que foi manso, mesmo que ele não tenha sido um cristão. Pela graça comum que Deus deu, Deus permitiu que ele fosse manso. E ele nos deixou até então um exemplo de como sermos mansos em determinadas situações. Exemplo que por muitas vezes nós acabamos não fazendo, não realizando. E o texto que nós vamos meditar nessa manhã vai falar exatamente sobre isso, sobre a bem-aventurança de ser manso. De como o discípulo de Cristo, ele de fato, ele é manso. Nós estamos diante do Evangelho de Mateus, como nós sabemos, um evangelho que foi escrito para judeus, de tal forma que nós vamos ver várias vezes aqui Mateus ele citando textos do Antigo Testamento e mostrando que Cristo ele cumpriu com todas essas profecias. Diante disso, Mateus ele vai narrar a história do nosso Senhor Jesus Cristo, propriamente para judeus. E como nós já vimos várias vezes, além de registrar a história do nosso Senhor Jesus, Mateus ele também vai registrar os ensinos de Cristo, onde nós podemos identificar pelo menos 5 sermões ou 5 discursos do nosso Senhor Jesus. Dentre esses discursos, nós temos então o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, um dos sermões certamente mais conhecidos do nosso Senhor Jesus. Esse sermão ele está dentro de um contexto em que Jesus ele percorria a Galileia, curando ali várias pessoas, e chega um determinado momento que surge uma multidão, e
Ao ver essa multidão, como afirma no versículo 1 do nosso capítulo 5, Jesus, simultaneamente, ao ver a multidão, ele já sobe ao monte, toma uma postura de mestre e vai ensinar aquele povo. Um fato contextual que nos chama a atenção era o próprio período em que Jesus vivia. Porque Jesus e os demais apóstolos viveram num contexto romano. Viveram num contexto em que Roma era um império e por meio da força, por meio da guerra, eles conquistavam outros povos. E daí a sua grandeza, daí a felicidade desses romanos. Era nesse contexto que Jesus vivia. E diante desse contexto, e diante de tudo isso que aconteceu, nós vamos perceber que Jesus então começa o seu discurso. Ele começa o seu discurso com as bem-aventuranças. E daí ele já nos ensinou que nós devemos ser humildes de espírito e nos dispor diante dele em humildade e em pobreza, reconhecendo a nossa necessidade do Senhor. Ele já nos ensinou no domingo anterior que nós somos bem-aventurados porque choramos, tanto em reconhecimento do nosso pecado, como também diante de contextos de adversidade, porque Ele nos consola. E hoje nós vamos aprender do nosso Senhor Jesus, por meio da sua parábola, que nós somos bem-aventurados porque somos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E diante disso, o nosso Senhor nos ensina que, como discípulos, nós somos capazes de conquistar sem violência, sem levantar armas. Nós somos capazes de manifestar conquistas através da mansidão. Parece uma contraposição com muitas coisas que nós vimos hoje. Mas vamos aprender do nosso Jesus. Então, o que caracteriza uma pessoa que conquista por meio da mansidão? Que conquista sem violência? Que conquista de forma mansa, de forma gentil? Essa pessoa que realiza esse tipo de conquista, ela possui pelo menos 3 características. E nós vamos ver ela exatamente nesse texto. Veja que, primeiramente, uma pessoa que conquista sem o exercício da violência era uma pessoa feliz. E veja que é o termo que é repetido 9 vezes aqui, bem-aventurados, né? Que se refere à qualidade do discípulo, as características dele. É uma das características do discípulo, faz parte da natureza de um discípulo, ser uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurada pode ser identificada como uma pessoa mais do que feliz, uma pessoa afortunada, uma pessoa que possui grandes riquezas, e no caso as riquezas que vêm da parte do Senhor. E em contraste com a felicidade dos romanos, que por meio da guerra, por meio das batalhas, por meio do submeter outros povos, Cristo nos diz que nós somos bem-aventurados porque nós somos mansos. Eu lembro de muitos contextos romanos, e certamente muitos de vocês já devem ter ouvido falar na cidade de Esparta. E os espartanos, eles se orgulhavam das suas guerras, se orgulhavam do poder de batalha que eles tinham, da capacidade que eles tinham de lutar e de derrotar outros povos. A sua alegria, podemos dizer, a sua bem-aventurança estava nisso, em que eles submetiam outros povos por meio da violência. Mas, meus irmãos, a nossa felicidade, a felicidade do discípulo de Cristo, ela não está limitada a atitudes, ela não está restrita a determinadas ações. O discípulo de Cristo, ele é feliz porque essa natureza vem da parte do Senhor e dispensa qualquer tipo de necessidade externa, dispensa qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação, principalmente
atitudes e ações de guerra, de batalhas, de lutas e de mortes. E nós vamos aprender mais à frente que uma das grandes diferenças é que a nossa herança não é uma herança física, mas é uma herança espiritual. Mas veja que, além da pessoa que conquista sem violência ser uma pessoa feliz, Cristo vai identificar essa pessoa como uma pessoa gentil, como uma pessoa mansa. Veja que ele diz, bem-aventurados, e ele determina quem são esses bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos. E o que é ser manso? É ser uma pessoa que aceita todas as coisas calada, sem retrucar, sem fazer nada desse tipo. Ou, no popular, né, como às vezes a gente fala, né, não é aquela pessoa besta, né, é aquela pessoa que aceita tudo sem reclamar, sem falar nada. Ser manso não é isso. Ser manso não é ser besta, como a gente diz no popular. Ser manso é uma qualidade também do cristão, uma qualidade, uma característica cristã, faz parte também da nossa natureza e é uma qualidade que também não vem de nós, também vem de Cristo para nós. Quando Ele nos alcança e quando Ele faz a sua obra por meio do Espírito Santo, Ele nos torna pessoas mansas. Não é algo adquirido pelas nossas forças, pela nossa capacidade, mas é Deus que nos capacita a sermos mansos. Assim como só Ele nos dá a capacidade de sermos verdadeiramente felizes. Ser manso é ser gentil, é ser agradável, é ser uma pessoa que confia única e exclusivamente no Senhor. E daí ela sabe que há determinadas coisas que competem a Deus e não a ela. É interessante que Cristo, ele muitas vezes vai falar acerca da mansidão. E ele se coloca, como ele de fato é, como exemplo dessa mansidão. Em Mateus 11:29, ele mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ainda em Mateus 21, versículo 5, nós temos ali uma referência a uma das profecias do Antigo Testamento, onde é dito, eis aí o teu rei. E nesse contexto ele vai falar o teu rei que entra ali em Jerusalém de forma humilde. E a palavra ali para humilde é a mesma palavra usada aqui para manso, para aquela pessoa gentil, para aquela pessoa agradável. E quando nós olhamos então para a vida de Cristo, nós percebemos o que é ser manso. Nós percebemos o que é ser aquela pessoa agradável. Nós percebemos o que é ser aquela pessoa gentil. E é aquela pessoa que ela clama por justiça, ela vai fazer a justiça. A gente vai aprender sobre a questão da justiça em alguns versículos depois. Mas é aquela pessoa que deposita em Deus toda a sua confiança. Ele sabe que Deus está à frente de todas as coisas. E Cristo, ele veio ali como Deus e como representante do seu Pai. E ele exerceu a mansidão em todos os momentos da sua vida. Ele exerceu a mansidão, ele exerceu a pureza, ele exerceu essas atitudes no seu ministério. Ele exerceu ao adentrar ali as portas de Jerusalém, ao contrário da expectativa de muitos judeus, sem realizar nenhum tipo de guerra. Mas muito pelo contrário, com humildade, assentado em um jumentinho. Ele exerceu a sua mansidão ao ser preso ali por aqueles soldados, e ao Pedro cortar a orelha de um daqueles soldados, ele dizer que aquilo estava errado, que não era para se fazer aquilo, que não era por meio das armas que ele conquistaria ali o seu reino, que ele realizaria a sua obra. O reino do nosso Senhor é manso, porque não utiliza de batalhas nem de guerras para fazer a sua obra. Essa é a mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão de, por causa do Evangelho,
se sujeitar a dar a outra face, como Cristo Deus deu. Isso é ser manso. Ser manso é uma pessoa que se sujeita a Deus, que reconhece a bondade do seu Pai. Ser manso não é ser besta. E é interessante quando nós vemos a relação dentre os versículos que nós temos. Porque para ser manso, você precisa ser humilde de coração, para assim ser submisso ao Senhor. Para ser manso, você precisa derramar lágrimas perante o Senhor em reconhecimento pelo seu pecado. Todas essas características, essas qualidades, essas naturezas, elas estão juntas nesta bem-aventurança. E nós vamos ver como as demais também, todas estão relacionadas. Mas ainda, a pessoa que conquista sem violência, ela é feliz, ela é gentil, mas em terceiro e último lugar, ela é o herdeiro, ela herda da parte de Deus. E veja que é o que ele diz, como motivo, logo mais à frente, ele diz, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. O herdeiro é aquele que recebe uma porção que lhe foi designada. É aquele que tem o direito de receber algo de alguém. A ideia aqui é a de receber dádivas ou presentes, as promessas da parte de Deus. Então, tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor nas Escrituras, como filhos de Deus, que nós fomos feitos, nós temos agora essa capacidade de receber, esse direito de receber. E Paulo vai trazer algumas dessas promessas, algumas dessas dádivas. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, no texto de Paulo aos Efésios, se possível, abra conosco também, por favor. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai identificar aqui vários presentes aos quais nós recebemos, e da Santíssima Trindade. O Pai nos dá alguns presentes, o Filho nos dá alguns presentes, o Espírito Santo também nos dá alguns presentes. Veja que Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E daí Paulo ele começa a descrever essas dádivas que nós recebemos. Aí nós temos as dádivas do Pai, que nós podemos classificar aqui como a eleição, a escolha dele no versículo 4. Nós temos ainda outra dádiva que veio do Pai, que ele nos predestinou, a predestinação para quê? Para sermos adotados. Daí, por predestinação, nós somos adotados como filhos, daí temos o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como afirma as Escrituras, para louvor e glória da sua graça. Nós ainda temos aqui a redenção, a remissão dos pecados que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós temos aqui, por parte do próprio Espírito Santo, o fato de sermos selados por ele. Nós temos ainda aqui a obra de Cristo sendo narrada. Então, todos esses presentes, que eu gosto de chamar de presentes eternos, dádivas eternas, fazem parte da nossa herança, fazem parte daquilo que nós recebemos. Veja, certa vez o nosso Senhor Jesus ele disse para os fariseus, para os doutores da lei, se vós, Mateus 7,11, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus. O nosso Pai ele nos dá boas dádivas. O nosso Pai ele nos dá os melhores presentes, que são os presentes espirituais, as bênçãos espirituais ali discriminadas pelo apóstolo Paulo. E quando nós percebemos esse termo que ele fala, que nós herdaremos, os mansos eles herdarão a terra, nós vamos perceber pelo menos dois aspectos aqui bem interessantes.
O primeiro aspecto que eu destaco aqui com relação a essa palavra é o próprio fato de ela significar que nós somos agentes nessa herança, que nós somos ativos nisso. E de que forma nós somos ativos? Nós somos ativos porque nós conquistamos a terra por nossas forças, por meio de guerra, por meio de violências? É claro que não. A atividade está aqui no fato de nós estarmos dentro de uma aliança com o nosso Senhor. De um pacto que foi estabelecido lá desde o Antigo Testamento. E esse pacto requer de nós sermos ativos em obediência. Obedecendo ao nosso Deus, obedecendo ao nosso Senhor, sendo submissos a Ele, cumprindo a nossa parte do trato, a nossa parte do pacto. E o segundo aspecto é o aspecto futuro que nós temos aqui. Porque quando ele fala que os mansos herdarão a terra, há o fato de que nós somos herdeiros porque nós já fomos alcançados, escolhidos e predestinados pelo Senhor, mas há ainda um aspecto futuro aqui. Nós sabemos que vivemos no período em que nosso Cristo ele já reina. Desde o momento em que ele veio à terra, que ele ressuscitou, que ele consumou a sua obra, que ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e ele mesmo diz que agora ele tem toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, nós já estamos no seu reino. E o que é que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, em que de forma plena ele restaurará e ele governará plenamente sobre todas as coisas no céu e na terra. Dessa forma, nós seremos também herdeiros de forma plena. Um fato que nós devemos sempre em mente é que, mesmo que nós tenhamos que ser ativos com relação à parte da obediência, isso não quer dizer que é por causa da nossa obediência que nós herdamos a terra. Mas nós somos herdeiros por causa da obra de Cristo. É por causa da obra que Ele fez. Nós apenas somos obedientes porque esse é o nosso dever. Essa é a nossa função. É isso que nós devemos fazer. Essa deve ser a nossa atitude. Eu lembro de um colaborador que trabalhou comigo lá na Replastil, e ele recebeu a herança do pai. Depois de muitos anos trabalhando ali naquela loja, ele recebeu a herança do pai, saiu ali da Replastil e foi viver a sua vida usufruindo daquela herança que ele recebeu. Veja, mesmo sendo filho, mesmo sendo ativo, mesmo sendo obediente ali ao seu pai, não foi a obediência ao seu pai, não foi o que ele fez que o tornou o herdeiro, mas sim porque o pai o deu aquelas coisas. Veio da parte do pai. Ele foi passivo nesse sentido. Aquela herança veio no momento oportuno em que o pai perdeu a sua vida e deixou. Mas de nenhuma forma ele tomou das suas mãos aquela herança. É assim também nós somos, como mansos herdeiros. Nós recebemos tudo da parte do Pai. É por isso que nós somos pobres de espírito. Por isso que nós somos humildes de espírito. Porque nós estamos submissos ao nosso Senhor. Nós recebemos tudo da parte do Pai. Nós somos herdeiros do Pai. É por isso que também nós choramos. Porque nós reconhecemos como nós somos pecadores e como nós não merecemos essas dádivas que vêm da sua parte. Mas mesmo diante de todas essas coisas, Ele nos restaurou. Ele nos fez pessoas mansas e nos fez herdeiros com Ele e co-herdeiros com Cristo. Herança tal que nós vamos desfrutar plenamente quando nosso Senhor Jesus Cristo Ele voltar e restaurar todas as coisas. Diante disso, nós temos o dever, nós temos a necessidade de sermos
essas pessoas felizes, de manifestar essa felicidade por meio da nossa mansidão. De manifestar que reconhecemos que o nosso Senhor Jesus é o único merecedor e por meio da sua generosidade Ele nos dará todas as coisas. É reconhecer que nós não precisamos tomar determinadas atitudes, às vezes de violência, porque a nossa herança não é uma herança física, a nossa herança é uma herança espiritual. E como herança espiritual, nós não a adquirimos por meio da força, mas nós adquirimos porque o nosso Senhor Deus, Ele nos dá. Diante disso, nós também temos o dever de exercermos essa mansidão, de sermos pessoas mansas diante desse mundo, pregando o Evangelho de Cristo, pregando essa generosidade de Cristo, pregando essa gentileza de Cristo. Ele que é manso e humilde de coração, devemos tomar como exemplo e reproduzir essa humildade, essa mansidão de coração do nosso Senhor Jesus Cristo também por meio de nossas vidas. Assim como nós devemos manifestar também a alegria de sermos herdeiros, de sabermos e nos regozijarmos com isso, de que nós temos uma herança que já nos foi dada, que nós já usufruímos, que são as bênçãos espirituais ali narradas pelo apóstolo Paulo. Nós já fomos escolhidos por Deus, nós já fomos predestinados por Deus, nós já fomos selados pelo Espírito Santo, nós já fomos lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já fomos alcançados pela morte vicária que Cristo fez naquela cruz. Nós somos herdeiros. Logo, meus irmãos, mesmo diante de tantas adversidades, não cabe a nós vivermos tristes e cabisbaixos pelos cantos, mas muito pelo contrário, nós devemos manifestar alegria, porque nós somos herdeiros do nosso Deus e nós já temos a nossa herança. Herança que ainda será mais plena no futuro vindouro. Diferente de Mahatma Gandhi, nós não conquistamos simplesmente uma independência física, uma independência de um país ou de um estado, mas nós conquistamos uma independência espiritual. Por isso, e porque essa independência espiritual, nós não precisamos também de armas, nós não precisamos de violência, nós não precisamos de força física para isso. Nós precisamos de força espiritual. Nós precisamos da presença de Jesus conosco. Por isso, nós devemos ser sempre humildes de espírito. Por isso, nós devemos sempre chorar aos pés do nosso Senhor, clamando pela sua força em nossas vidas. Por isso, nós precisamos ser mansos. Por isso, nós precisamos ser mansos a ponto de nos sujeitarmos ao nosso Senhor e não retrucarmos pelas coisas que Ele faz na nossa vida. Veja, Mahatma Gandhi, mesmo não sendo cristão, nos deixou um exemplo de mansidão. Mesmo que no sentido ali de país, no sentido tal, mas ele também teve alguns ensinos, também alguns escritos da parte dele. Mas ele nos deu um exemplo. E nós, como cristãos, que tipo de exemplo nós estamos dando? Nós temos a palavra, nós temos o Senhor, nós temos as Escrituras, nós temos a pregação fiel da palavra constantemente aos nossos ouvidos. E mesmo assim, será que nós estamos sendo mansos como o nosso Senhor nos ensina? Que refletamos sobre isso e que Deus Ele nos ajude a sermos mansos, a realmente manifestarmos em nossas vidas que nós somos herdeiros dessa terra que Deus nos deu. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento, e em seguida passaremos para a nossa escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi manifesta essa manhã, pela Tua palavra lida, pregada, que falou aos nossos corações.
Diante dessa palavra, nós precisamos te pedir, Senhor, que Tu nos ajude a sermos mansos. Que Tu nos ajude, então, a ter essa postura de herdeiros da terra. Que Tu nos conserve, Senhor, humilde de espírito. Que nos conserve, Senhor, como pessoas que choram aos Teus pés. Que Tu nos conserve, Senhor, como pessoas que se sujeitam a Ti e que não retrucam, não lutam contra a Tua palavra, contra o Teu evangelho, mas muito pelo contrário, se submetem a Ti. Tantos homens como o próprio Gandhi deram exemplos, mesmo sem ser cristãos, Senhor, do que é ser uma pessoa mansa. Nós precisamos ainda mais dar esse exemplo, porque nós temos o verdadeiro Deus. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a palavra que veio da Tua parte. Ela nos ensina o que é ser manso e nós precisamos, Senhor, ter essa atitude, ter essa postura. Nos ajuda, ó Pai, a sermos assim para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Encerramos aqui, então, o nosso primeiro momento. Meus amados, vamos partir para a nossa escola bíblica dominical. E hoje eu gostaria de continuar transmitindo por aqui a nossa escola bíblica dominical, ok? Acredito que o alcance será maior nesse sentido. A sala às vezes fica muito restrita, muitos irmãos não podem entrar, e eu acredito que o acesso por meio do Instagram seria mais fácil para muitos irmãos da nossa igreja. E também demais irmãos que queiram também assistir, acompanhar conosco. Hoje nós estamos fazendo estudos na carta, no livro do Apocalipse. E nós estamos estudando algumas cartas que foram escritas a algumas igrejas. Nós já estudamos a carta que foi escrita à cidade de Éfeso. Nós já estudamos a carta que foi escrita à igreja de Esmirna. E, em sequência, nós vamos estudar hoje a carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. Ok? A carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. O texto base da nossa lição da escola dominical, ele se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Assim afirma a palavra de Deus. Apocalipse 2, do 12 ao 17. A anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cidades diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse é o texto base da nossa lição de hoje pela manhã. Meus irmãos, a cidade de Pérgamo, ela tem seu nome devido aos pergaminhos que nós tínhamos na sua biblioteca, composta ali por cerca de 200 mil rolos, que criaram os livros da época, daí vem esse seu nome. Mas a cidade de Pérgamo, ela se tornou uma cidade de grande importância depois que ela
se tornou independente de uma dinastia dos Atalaias que existia naquele momento, e ali por meio de Alexandre o Grande, ela tomou essa independência, e depois essa dinastia entregou essa cidade aos romanos, e daí ela se tornou capital da província romana na Ásia. Essa era uma cidade, então, de grande relevância por causa de ter se tornado a capital da província romana, lá na Ásia. E era uma cidade, a cidade de Pérgamo, era também um grande centro religioso. E nós vamos perceber que lá nós tínhamos os santuários, como os santuários de Zeus, de outro deus chamado Dionísio, da deusa Atena. De igual modo, nós temos ainda o santuário de um deus chamado Asclépio, que era o deus da cura. O símbolo dele era um símbolo de uma serpente. Eu não cheguei a ver, mas talvez seja aquela menção da serpente que tem no símbolo da medicina. Mas, além disso, Pérgamo era o centro oriental do culto ao imperador romano. E é bom vocês atentarem para isso, porque isso vai trazer uma grande diferença ali no convívio dos cristãos. Também era uma cidade cujo centro era o culto ao imperador romano. Veja que, dentro desse contexto dos vários deuses, de um culto ao imperador e de todas essas coisas, Cristo ele vai falar aí por meio dessa carta exatamente que ele conhece o lugar em que esses cristãos estão habitando. Veja que ele diz no versículo de número 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus ele sabe da situação da igreja presente dentro daquela capital. Jesus ele sabe que aquela cidade era uma cidade religiosa, era uma cidade intelectual, era uma cidade de uma grande cultura, de uma cultura sofisticada, de tal forma que a gente vai ver até o apóstolo Paulo, em outro momento, assustado com relação a essa cultura que ele vê. Se nós formos ali para Atos 17, 16, nós vamos ver esse espanto por parte de Paulo devido a essa cultura. Ela era uma cidade idólatra. E muito mais do que isso, não apenas isso, melhor dizendo. Não apenas idólatra, mas ela era uma cidade em que eles realizavam algo que a gente chama de sincretismo religioso. Eles buscavam, tentavam reinterpretar a fé de acordo com toda aquela cultura religiosa, aquela cultura social que eles tinham. Eles subjugavam a fé, mesmo que seja a fé cristã, a todas essas coisas. Por isso Cristo diz, Pérgamo é onde Satanás habita, onde Satanás estabeleceu o seu trono. E por que ele diz isso? É bem interessante, porque até a nossa própria lição ela faz essa pergunta, né? Como é possível reconhecer uma cidade onde Satanás habita? Ela é reconhecida exatamente porque um dos motivos, né? Porque há perseguição às testemunhas do Evangelho. Então, onde existe perseguição a testemunhas do Evangelho, Satanás ali ele está habitando. E veja que não apenas em Pérgamo, mas na carta de Éfeso e na carta a Esmirna, nós percebemos também a perseguição por parte dos judeus e por parte de mais pessoas, até do próprio governo, a perseguição aos cristãos. E nós vemos isso então, nós reconhecemos a partir disso que Satanás estava habitando nesse local. Vimos ali que a morte era uma realidade então na vida dos cristãos. Eles estavam sempre sujeitos à morte. Eles não sabiam se chegariam ao dia seguinte com vida, devido à tamanha perseguição que eles sofriam. Mas veja, mesmo nessa situação, onde essa morte era uma realidade, a igreja ela não abandonou a confiança no Messias. Ela não negou a sua fé. E veja que o próprio versículo 13, depois de Cristo dizer que conhece todo o ambiente onde eles estão vivendo, ele vai dizer em seguida o seguinte, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Veja o destaque,
dado por parte de Cristo aqui através de João. Mesmo diante de todo esse contexto, de um contexto de perseguição, de um contexto onde a morte estava sempre adiante dos cristãos, onde eles não sabiam se no outro dia eles estariam ou não com vida, Cristo afirma que eles conservaram o seu nome, que eles não negaram a sua fé. Diante disso, nós percebemos algumas atitudes por parte de Jesus com relação à igreja de Pérgamo. Primeiro, veja que a gente já viu até em lições anteriores que as cartas elas seguem sempre um padrão. Jesus ele sempre afirma conhecer a situação da igreja que estava sofrendo perseguição, e aqui sofrendo uma perseguição na capital do Império Romano, mas ele também sabe das alianças que a igreja estava fazendo com os cultos idólatras também à sua volta. Jesus conhece todo esse cenário. Mas ao observar, e veja que essa é uma segunda atitude por parte de Jesus, ao observar todo aquele ambiente, ao observar toda aquela cultura, ao observar que muitas alianças estavam acontecendo ali, sincretismo religioso, reinterpretação da fé por parte de alguns, veja que ele percebe que esse sincretismo, que essa mistura é destrutiva naquela igreja, e o que é que Cristo faz? Ele ordena ao seu povo que se arrependa. E por uma terceira e última atitude, Jesus promete que vai recompensar caso eles voltem, caso eles se arrependam e se humilhem perante o Senhor. Então, é diante dessas três atitudes que nós vamos pensar um pouco essa manhã. Veja, em primeiro lugar, Jesus ele conhece a sua igreja, ele conhece os seus cristãos, ele conhece os seus discípulos. Jesus ele conhece a nossa situação. Voltemos então aqui para o versículo 13. Conheço o lugar em que habita. Veja que uma grande dificuldade da igreja de Pérgamo era exatamente o fato de se manter fiel. Eles viviam em volta de uma cultura idólatra, toda uma organização política, econômica, familiar, que tinha um envolvimento direto com a religião. O Estado ele influenciava a religião daquela época, principalmente essa religião imperial, culto ao imperador. E é importante a gente destacar aqui exatamente esse fato, que naquele mundo antigo não havia essa separação que nós vemos até com mais ênfase hoje, entre a vida cívica e a vida religiosa. Apesar de que nós vemos ainda o governo em muitos momentos querendo interferir na religião. Mas naquela época era muito mais incisiva essa atitude governamental. Pérgamo, ela era a capital da província e ela era o centro de um culto ao próprio imperador. E o que era exigido então naquela época? Era exigido dos cristãos que eles oferecessem incenso à imagem dos imperadores e que eles confessassem não que Cristo é o Senhor, mas era exigido dos cristãos, por parte do governo, que eles confessassem que César é Senhor. Então veja o tipo de situação em que os cristãos eles estavam. Haviam dois senhores, claro que só um senhor é soberano, nós sabemos, mas haviam dois senhores naquela época que exigiam a submissão. Por parte nós temos o governo, nós temos ali a pessoa de César, exigindo ali que os cristãos se submetessem a ele, que dissessem que César era Senhor, e nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta então fica, diante de qual trono os cristãos eles deveriam se prostrar? Essa é a pergunta que está implícita nessa carta. Essa é a ideia que nós temos aqui. Eu lembrei aqui do próprio Daniel, lá no Antigo Testamento, em que alguns ali foram falar ao imperador, ao governador ali do período de Daniel, e foram impor exatamente esse mesmo tipo de lei, que submetessem, adorassem o imperador, e foi ali colocado um edito que não deveria se cultuar nenhum outro Deus que não fosse ali o imperador. Mas o que é que Daniel fez? Daniel, ele voltava lá na sua casa e ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, ao nosso Senhor.
ao Deus dos céus, ao Criador dos céus e da terra. Ele não se submeteu a essa lei. Ele não se submeteu, mesmo tendo as consequências depois. E aí nós vemos Daniel ali na cova dos leões, nós vemos ali a fornalha de fogo. Então nós temos essas atitudes por parte do governo, mas veja, os cristãos, eles não se submetiam. E mesmo que se considerasse uma desobediência civil, eles não se submetiam ao governo, eles não se submetiam ao imperador, eles só se submetiam ao nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Cristo vai dizer essas palavras ainda no versículo 13. Sei que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante porque nesse contexto, e a gente falou brevemente na pregação de hoje, né, sobre essa questão contextual do Império Romano que nós temos, que nós chamamos comumente da Pax Romana, né, da paz romana. Mas era uma paz falsa, era uma paz que era alcançada por meio de guerras, por meio de armas, por meio de um governo autoritário. O seu principal instrumento de paz ali era a própria cruz, e essa cruz era usada para punir rebeldes que iam contra essa autoridade imperial. Cruz também, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, também morreu naquela cruz. E o governo de Roma é bem interessante, porque o governo de Roma ele era tolerante, entre aspas. Porque os povos conquistados eles poderiam adorar os seus deuses, mas, contudo, que isso não interferisse na religião do império. Eles estavam livres, adorem os seus deuses, adorem a quem vocês quiserem, contanto que vocês não atrapalhem o culto imperial. Essa era a ideia. Eu não sei, né? A gente pode até pensar em alguma semelhança hoje em dia. Nós podemos continuar adorando o nosso Deus, mas se começar a incomodar o governo, se começar a incomodar partidos, instituições, algo assim, a gente começa a receber uma certa retaliação. E provavelmente esse homem que é citado aqui na carta, chamado de Antipas, ele foi morto exatamente por não se prostrar diante de César e não adorar César como Senhor. Ou seja, ele foi morto pela sua fidelidade. Essa era uma atitude dos cristãos. Os cristãos fiéis eles sempre faziam isso. Eu lembro lá do primeiro mártir, né, do próprio diácono que nós temos ali, lá no livro de Atos, né, em que ele foi morto, mas morreu dando o seu testemunho. Ele foi fiel até o fim. Estevão, ele não se sujeitou ao sinédrio. Ele não negou o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos olhar um pouco da história do cristianismo, principalmente nesse período de grande perseguição que nós tínhamos, nós vamos ver que muitos cristãos eles eram feitos como tochas humanas. Os cristãos, eles ateavam fogo nos cristãos e eram colocados nas ruas da cidade para iluminar, os cristãos pegando fogo lá. Eles às vezes eram colocados ali nas arenas com leões ferozes ou com outros homens para matá-los, mas eles perdiam a sua vida não negando a Cristo. Eles eram fiéis até o fim. E veja que então, após confirmar esse testemunho de Antipas, e veja que Jesus então ele coloca esse exemplo de Antipas, né? Coloca Antipas como exemplo. Jesus mostra que não conhece apenas essa parte da fidelidade. Veja que ele vai tratar aqui dos dois lados. Deixe-me voltar aqui para o livro de Apocalipse. Ele não apenas conhece a fidelidade de servos, mas veja que ele também conhece a infidelidade do seu povo. Também tinha alguns infiéis ali no meio. É por isso que ele diz no versículo de número 14, Apocalipse 2,14. E Cristo vai dizer o seguinte: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Jesus fala
a respeito de uma certa aceitação e participação por parte da igreja nas práticas que estavam acontecendo naquela volta. E essa participação remetia a quê? A que alguns estavam participando de festas, de cerimônias, comércio. Nesse sentido, confessar Jesus como um Senhor significava exatamente estar distante desse tipo de convívio social com algumas coisas que tinham lá. Já que a vida social daquela época exigia que se fosse idólatra. E quando os cristãos, então, se afastavam desse ambiente, quando os cristãos, então, eles não queriam, eles não participavam disso, eles até, é interessante, eles até eram chamados de ateus pelos pagãos da época. Exatamente porque eles não participavam dos eventos públicos, dos eventos religiosos. Eles tinham um outro caminho. Eles estavam ali numa outra redoma, num outro local. Mesmo dentro de um todo maior, eles eram um grupo distinto, que servia única e exclusivamente para o Senhor. E veja que Cristo, ele aponta aqui duas falsas doutrinas que estavam invadindo a igreja. Ele fala aqui na doutrina de Balaão, nós temos aqui no versículo de número 14, e ele aqui está fazendo referência ao conselho do profeta Balaão, que foi dado a Balaque, que era o intuito de levar o povo de Deus a se misturar com os povos vizinhos e abandonar o Deus vivo. E veja que Deus ele não vai abrir mão dessas coisas. Desde o Antigo Testamento, há vários e vários momentos, Deus sempre vai dizer, não se misture com o seu povo. Que os nossos homens não se casem, não busquem mulheres no meio desse povo. Cristo, Deus, ele sempre exige que o seu povo seja santo. Santo no sentido de separado, de não se misturar com esses povos. E uma segunda doutrina que nós temos aqui, já está no versículo 15, é a doutrina dos Nicolaitas. Provavelmente era um pequeno grupo de judeus que tinha ali em Pérgamo, que tinha a intenção de destruir a igreja. E o seu falso ensino misturava a doutrina de Cristo e dos apóstolos com as doutrinas daquela cultura, aquela questão do sincretismo. E às vezes misturavam, colocavam até práticas imorais no meio até da própria doutrina cristã. Eles buscavam misturar isso. Então Cristo ele vai apontar essas duas doutrinas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Mas veja o que é que Jesus faz diante dessa postura. Ele percebe o ambiente. Veja, nós já vimos aqui que Jesus ele conhece todo o ambiente, e ele conhece a cultura, conhece a religião, conhece o que estava acontecendo com os cristãos, conhece tanto a fidelidade de alguns cristãos, como ele conhece também a infidelidade de outros, e daí ele destaca essas duas doutrinas, e diante disso Jesus ele toma uma postura. Jesus ele vai ordenar, ele vai dar uma ordem para os seus servos. E Jesus vai ordenar à igreja que se arrependa dessas práticas imorais que desonram o seu nome. E é por isso que ele diz no versículo do número 16, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Perceba que o zelo do nosso Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja, conclamar o seu povo a mudar a sua prática à luz da sã doutrina. E um destaque bem interessante trazido por nossa lição é exatamente o fato de que, perceba que Jesus ele não está aconselhando a igreja ao arrependimento. Não é uma opção que Jesus está dando aqui. Olha, se você quiser se arrepender, não é isso que Cristo está fazendo aqui. Ele está ordenando que se arrependa. Ele está aqui, é um chamado ao arrependimento, é um mandamento que existe a resposta. E veja, ele dá essa ordem, arrepende-te. E se você não se arrepender, o juízo virá acima de vocês. Interessante, né? O próprio Jesus irá pelejar contra aqueles que são insubmissos e rebeldes. Eu lembro aqui de um título que tem de um livro do Augusto Nicodemos, né? Lembrando aquela frase da Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí Augusto Nicodemos faz essa pergunta no livro dele. E se Deus for contra nós? É exatamente esse caso, ele ordena, arrependam-se. Se vocês não se arrependerem, o juízo virá sobre vocês. Ou seja, Jesus, ou Deus,
está contra nós. E agora? Isso nos faz lembrar de um texto que está lá em Mateus 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se fosse afogado na profundeza do mar. Mas veja que Jesus, ele conhece a sua igreja, ele dá essa ordem, mas veja que além de ordenar e de falar desse juízo que poderia vir sobre a igreja, veja que Jesus ele também fala da recompensa que virá para aqueles que se arrependem. Veja, Jesus ele dá uma exortação, ele nos exorta a ouvir atentamente a sua palavra. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que Cristo diz isso? Por que essas palavras estão registradas aqui? Exatamente pelo fato que ele vai recompensar pela fidelidade à nova aliança que foi firmada por meio do seu sangue. É isso que ele diz no versículo número 17. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele segue e fala, versículo 17, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha, perceba que palavras maravilhosas por parte do nosso Senhor. A graça dele nos predestina, a graça dele nos chama, a graça dele nos justifica, a graça dele nos santifica, a graça dele nos glorifica. E essa graça maravilhosa que vem da parte dele, é ela que recompensa os seus servos, aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que viverem de forma fiel, mesmo em meio a uma sociedade idólatra, mesmo em meio a uma sociedade apóstata, aos vencedores, Deus dará algo de especial. Deus dará um maná escolhido, maná escondido. Melhor dizendo, está ali no versículo 17. Quando ele fala dessa questão do maná, isso está se referindo ao alimento que Deus envia para o seu povo. Lembra lá do Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava no deserto, diariamente Deus mandava porção do maná, Deus mandava o alimento constantemente, aquilo que eles precisavam, nem mais nem menos. Durante a peregrinação, Deus sempre sustentou o seu povo. E é isso que Deus está dizendo aqui. Aqueles que são fiéis à sua aliança, diariamente e constantemente, Ele sustentará o seu povo. Ele dará o seu maná. E essa história no Antigo Testamento, relembrada nessas poucas palavras aqui, ela serve de exemplo para a igreja de Pérgamo. Exatamente o que é que Cristo está dizendo aqui? Olha, igreja de Pérgamo, não se preocupem quanto à sua vida social, não se preocupem porque vocês estão sendo excluídos, não se preocupem porque vocês estão sendo chamados de ateus, não se preocupem porque vocês estão sendo perseguidos, porque eu sustentarei vocês, eu sustentarei a sua igreja fiel a mim, eu sou fiel a essa igreja, e eu lhes darei o sustento durante todos os dias, nem mesmo esse martírio, nem mesmo essa morte poderia amedrontar. Jesus promete recompensar o seu povo. E veja que ele promete até recompensar o seu povo, é bem interessante, né? Com uma pedrinha branca, ainda no versículo 17. Aqui faz uma referência a um novo nome que seria recebido ali pelos fiéis. No contexto da igreja de Pérgamo, essa pedrinha branca era um sinal de admissão e aceitação nos ambientes sociais. Eles tinham essa pedrinha branca e nos ambientes que eles precisavam entrar, eles apresentavam provavelmente essa pedrinha ali, eles tinham acesso àqueles locais. Parece muito nosso contexto, né? Hoje a gente precisa do cartão de vacina, né? Esse é o nosso acesso em muitos ambientes sociais hoje. Você apresenta o cartão de vacina e você pode entrar. Isso quer dizer que mesmo que o mundo rejeite, despreze, até mesmo mate os cristãos, o que Cristo está dizendo aqui
é que eles serão aceitos, eles serão conhecidos por Jesus. Diferente de serem conhecidos por uma pedrinha branca, como no contexto daquela época, ou pelo nosso cartão de vacina que nós precisamos para entrar em vários ambientes, nós, mesmo se formos rejeitados por os povos desse mundo, nós seremos aceitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos conhece pelo nosso nome. E esse conhecimento de Cristo, que Cristo tem, é evidenciado pelo novo nome que eles recebem. Pelo novo nome que os cristãos recebem. Veja como é interessante. A gente vai lembrar, por exemplo, Abrão. Depois Deus mudou o seu nome para Abraão, né? Pai de multidões. Nós vemos ainda o próprio Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Esse novo nome escrito nessa pedrinha branca significa que por mais que os cristãos eles não sejam respeitados e honrados nesse século, por esse mundo, Jesus ele nos honrará. Mesmo se nós formos rejeitados, mesmo se nós formos excluídos, mesmo se esse mundo não nos aceitar, o nosso Senhor Jesus nos honrará. A nossa honra não virá desses povos, a nossa honra não vem de governo, a nossa honra não vem das instituições, a nossa honra vem por parte do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que vem a nossa honra. Veja que o apóstolo Paulo ele escreve sobre essa glória ser revelada em nós. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, os versículos 17 a 19. Meus irmãos, a igreja de Pérgamo ela não negou a sua fé completamente. Contudo, nós vamos perceber que ela deixou-se levar pela cultura que estava à sua volta. E a tentativa de manter a fé em Cristo, em associação com ensinos falsos, esse sincretismo que eles estavam fazendo, estava destruindo aquela igreja, fazendo com que o nome de Cristo ele fosse desonrado. Mas a missão da igreja é exatamente o oposto. A missão da igreja é o contrário. É honrar o nome de Cristo, tornar o nome de Cristo cada vez mais conhecido. Então, se corrompermos o ensino de Cristo, nós vamos corromper a reputação do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que se nós honrarmos o ensino de Cristo, nós vamos honrar também o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que nós devemos ter em mente é que o nosso Senhor, Ele é o juiz. Ele estará diante de nós nos julgando. Ele estará diante de nós vendo se nós somos fiéis ou infiéis. Diante disso, terminando a nossa lição, nós devemos ficar atentos a como está o nosso envolvimento com a cultura à nossa volta. Nós temos muita idolatria à nossa volta. E às vezes nós esquecemos, às vezes nós achamos que a idolatria é apenas adoração de imagens, como católicos fazem. Mas não. Nós podemos estar idolatrando dinheiro. Nós podemos estar até idolatrando a nossa família em detrimento do nosso Senhor. Nós podemos estar idolatrando o nosso trabalho, talvez. Existem vários tipos, várias formas de idolatria. E nós devemos ver como nós estamos nos portando dentro dessa cultura. A cultura nos ensina, por exemplo, a sermos consumistas. Nós estamos idolatrando os bens materiais? Sim ou não? Hoje nós passamos muito tempo com o celular e a nossa atitude, por mais que nós não achemos, mas a nossa atitude pode ser uma atitude de idolatria com relação às tecnologias. E isso se revela a ponto que na forma como nós nos portamos. Nós passamos muito mais tempo com as tecnologias, com as redes as sociais, com vídeos e tudo mais, do que com a própria palavra do nosso Senhor. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. E para
melhorar o nosso entendimento, nós precisamos buscar sabedoria exatamente para discernir os tempos. Nós precisamos observar a sã doutrina, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Observar essas Sagradas Escrituras de forma fiel. Interpretá-la de forma fiel, estudá-la e trazer essa prática das Escrituras para nossas vidas. Não fazer alianças, não ficar preocupado com a aceitação social. Nós não devemos nos preocupar que a sociedade nos aceite. Nós não devemos estar preocupados se os governos vão nos aceitar, se as instituições vão nos aceitar. A nossa preocupação é se nós estamos sendo fiéis a Cristo. Se nós estamos sendo fiéis a Deus, se nós estamos sendo fiéis ao nosso Senhor. Nós temos um Senhor que está presente com o seu povo. Esse Senhor, ele busca um povo que se arrepende dos seus caminhos. E ele julga aqueles que não se arrependem. E diante dessas coisas, nós precisamos buscar no poder do Espírito Santo sermos fiéis. E a nossa fidelidade, ela será recompensada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas duas atitudes, na igreja de Pérgamo, algumas atitudes de fidelidade, que essas atitudes de fidelidade nós sigamos, e que as atitudes que eles tiveram de infidelidade, nós nos afastemos dela. Que Deus tenha falado aos nossos corações também por meio dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei, meus irmãos, aqui o ambiente é bem diferente, né? Mas se por eventualidade tiver alguma pergunta, vocês podem digitar aqui embaixo. Se eu não souber a resposta, o pastor deve estar aqui, ele responde. Mas enquanto vemos aí se tem algum irmão com alguma pergunta, eu gostaria de hoje de parabenizar, né? Hoje é o dia em que a IPB comemora o Dia da Mulher Presbiteriana. Então eu gostaria de parabenizar, em nome da Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, a todas as mulheres presbiterianas da nossa igreja e também as demais que por eventualidade estejam acompanhando aqui a nossa transmissão ou que assistirão também essa transmissão no futuro. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus esteja com vocês todos os dias. Amém? Meus irmãos, muito obrigado então pela presença de todos vocês. Eu acredito que não deve ter ficado nenhuma dúvida, nenhuma sugestão. Nenhuma pergunta. Valeu, Carlos. Tá ok. Carlos, o Estevão é conhecido seu? Não faz parte da nossa igreja? Eu vi que você deu boas-vindas, né? Bem-vindo, então, Estevão, por participar aqui de nós. Conosco hoje, se eu não me engano, tem a esposa de Ricardo. Também está aqui. Acho que é Luana o nome dela. Não está aparecendo o nome dela aqui. Mas bem-vinda também, que Deus abençoe, sua vida. Graça e paz então a todos vocês, meus irmãos, que Deus nos abençoe e com a graça do nosso Senhor, no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos nos ver na igreja, né, na igreja do nosso Deus. Forte abraço a todos, que Deus abençoe, um bom dia, um bom domingo do Senhor e e hoje à noite nos vemos no nosso culto, viu? Às 18 horas será transmitido também o nosso culto, que será dirigido e também a palavra também será trazida pelo pastor Edivaldo Freitas. Abraço então a todos os irmãos, que Deus os abençoe.